Sheila. Boa noite a todos. Estamos hoje, dia 27 de outubro de 2022, mais um evento gratuito da Adnotare. Estamos aqui pela plataforma Teams, também simultaneamente pelo nosso canal do YouTube. Hoje, com grande alegria, satisfação e orgulho, nós recebemos o nosso vice-presidente da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, Dr. Mauro Antônio Rocha, advogado, graduado pela Faculdade de Direito da USP, pós-graduado, lato sensu, em Direito Imobiliário pelo Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa, diversos cursos de extensão e aperfeiçoamento em Direito Imobiliário, é professor, palestrante, instrutor no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRECE, Instituto Brasileiro de Estudos Financeiros, o IBRAF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Universidade Corporativa da Caixa, Escola de Negócios, Escola Superior de Advocacia, OAB, a PUC, COGEA e Faculdade Legale, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, e Bidri, membro efetivo da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de São Paulo, é coordenador jurídico de contratos imobiliários da Caixa Econômica Federal e vice-presidente da nossa casa, a Adnotare, a Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Professor Mauro, boa noite, prazer vê-lo aqui conosco, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui novamente, né? Sempre que posso e sou chamado, eu estou aqui. E mais ou menos de 3 em 3 meses nós fazemos aqui algum evento para falar de alienação fiduciária de bem imóvel, não é? A impressão que dá é que eu só sei falar disso, né? Mas tudo bem, eu gosto muito de falar. Eu acho que é a maior garantia imobiliária vigente no Brasil, existente no Brasil hoje, tá? E que é uma matéria que todos nós devemos estar sempre preparados para enfrentar. Todos nós que estamos no mercado imobiliário, de qualquer forma, seja como advogado, seja como incorporador, seja como corretor, né? Mas principalmente como advogado, nós temos que estar preparados para enfrentar, não é? Como eu venho aqui repetidas vezes, às vezes a coisa acaba ficando um pouco repetitiva, né? Eu me preocupei com isso hoje, eu não queria ser repetitivo. Então, eu resolvi trazer um aspecto específico da alienação fiduciária, eu tenho sido muito consultado sobre isso, e eu achei que era o momento de trazer para vocês, não é? De trazer para os nossos colegas, para que os colegas tivessem conhecimento e pudessem aí, na medida do possível, se aproveitar, inclusive, para melhorar aí o seu rendimento financeiro, enfim, né? Além de ter o conhecimento, ter também alguma vantagem, né? Sempre que consultar. Então, eu vou falar hoje de um momento que aparentemente não é o momento do advogado, né? Mas só aparentemente não é, que é o momento da intimação do devedor ou do fiduciante, tá? Então, é muito comum que nós, advogados, recebamos em nossos escritórios, normalmente lá um devedor, um fiduciante com uma intimação na mão, né? Olha, eu recebi essa intimação, o que eu devo fazer? Pela minha experiência, o que nós fazemos normalmente é dizer, bom, vamos entrar aí com uma ação, vamos pedir aí uma tutela provisória, né?
para impedir que sejam tomadas outras medidas destinadas à consolidação da propriedade, ok? Ou então, pode ser o caso também de o devedor ou fiduciante estar nos procurando apenas para poder fazer o pagamento do valor da intimação, né, da forma correta, sem nenhum risco. Tá? Então, vale nas duas situações, tanto daquela do devedor que quer fazer o pagamento, quanto daquela do devedor que quer simplesmente discutir a dívida cobrada ou simplesmente colocar aquilo para frente, né? Empurrar com a barriga, como se diz vulgarmente. Muito bem. Então, como eu disse, nós recebemos e, olha, vamos fazer uma ação lá com um pedido de tutela provisória para impedir que sejam praticados os atos de consolidação da propriedade. Muito bem. É uma forma, me parece a forma bastante razoável de enfrentar essa situação naquele momento. No entanto, existe uma outra situação que nós podemos enfrentar de forma diferenciada, tá? E que nós precisamos começar a conversar sobre isso. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu tenho sido muito consultado em relação a isso, né? Olha, estou com a intimação em mãos, o que eu faço? Né? E também, com base nesse aumento das consultas que eu tenho recebido, eu fiz uma pesquisa com 50 intimações. Tá? Pedi para me separar em 50 intimações, intimações aleatórias, tá? A maioria do estado de São Paulo, das mais diversas comarcas, tá? Mas sem a exclusão de outras também que tenham sido emitidas ou expedidas em outros estados. Tá? Então, eu trabalhei com 50 intimações. Dessas 50 intimações, eu apliquei esse checklist que eu passei para vocês hoje, vocês devem ter recebido na caixa postal de vocês e também por WhatsApp, e verifiquei que 14 delas tinham algum vício que pudesse incidir na sua invalidade, ou seja, na sua nulidade. Tá? Então, de 50, 14 tinham algum vício. Quase, portanto, 30%. Então, 30% é um número bastante razoável para quem está trabalhando no direito. Não é? Então, se eu recebo uma intimação, se o meu cliente recebeu uma intimação, ora, existe 30% de chance de que aquela intimação possa ser anulada, venha a ser anulada, ou já seja nula de próprio direito lá por força do vício encontrado. Ok? Muito bem. Então, o que eu pretendo hoje com vocês, nesses poucos momentos, né, nessas 40 e tantos minutos que nos restam, é discutir cada um desses passos do checklist de verificação de análise jurídica da intimação, para que, ao final, a gente conclua se aquela intimação é válida, irregular, ou se ela está com alguma irregularidade e pode ser invalidada, pode ser anulada, ok? Muito bem. Vamos começar. Então, como os senhores sabem, a execução extrajudicial na alienação fiduciária, ela começa com a intimação, né? ou mais especificamente, ela começa com o requerimento de intimação feito pelo credor fiduciário, ok? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que ver, que nós temos que analisar num instrumento de intimação recebido é a existência
dos pressupostos legais da intimação. Ok? De acordo com o Código Civil e de acordo principalmente com a Lei 9.514 de 1997, a intimação para o pagamento da mora na alienação fiduciária de bem imóvel, ela requer dois pressupostos principais e obrigatórios. O primeiro, que o devedor esteja constituído em mora, que o fiduciante esteja constituído em mora. O segundo, que tenha decursado o prazo de carência estipulado contratualmente. Então, são dois pressupostos. Muito bem, vamos verificar se o fiduciante está regularmente constituído em mora. Em se tratando de um inadimplemento de pagamento em dinheiro, é muito fácil se verificar, não é? Basta que haja a dívida vencida ou uma das prestações da dívida vencida, tá? Muito bem. Por que isso? Porque diz o nosso Código Civil, no artigo 397, que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Então, basta o vencimento para que o devedor seja constituído em mora. Né? No entanto, lá no parágrafo 1º, parágrafo único do artigo 397, é estipulado que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Então, se nós estamos falando de mora decorrente do não pagamento de prestação ou da dívida em dinheiro, basta o vencimento. Se nós estamos falando de mora de outra modalidade, de outra forma, não é? E é muito comum nos contratos de alienação fiduciária, por exemplo, intimação para pagamento da dívida em decorrência da constatação de que o imóvel foi demolido pelo fiduciante. Tá? Isso ocorre muito. Não muito, mas bastante vezes. Tá? Nesse caso, é preciso ter uma notificação prévia para ser constituído em mora. Tá? Então, nos casos diferentes do inadimplemento do pagamento em dinheiro, é preciso de uma interpelação prévia de constituição em mora. Se não houver essa interpelação prévia de constituição em mora, falta um dos pressupostos da intimação. Espero que tenha ficado claro isso. O segundo pressuposto é o decurso do prazo de carência. A lei exige que se determine no contrato de alienação fiduciária um prazo de carência para a intimação da purgação de mora. Ok? Muito bem. Qual é esse prazo que a lei define? A lei não define prazo. O prazo quem define é o contrato. Ele pode ser prazo zero, né? O contrato tem que definir. Se o prazo é zero, então não precisa de cláusula? Sim. Precisa. Ainda precisa, tá? Precisa da cláusula que diga que o prazo de carência para a intimação da mora é 0 dias, ou é nenhum, ou é o dia seguinte, qualquer coisa assim, ok? Mas, normalmente, os contratos têm lá um prazo de 30 dias, 60 dias, às vezes até 90 dias, tá? É o comum. Então, além do vencimento da parcela ou da dívida que constitui em mora o fiduciante, é preciso também que tenha decursado o prazo fixado em contrato para a carência destinada ao pagamento antes da intimação. Tá? Muito bem. Então, são esses dois itens os primeiros que nós vamos verificar da intimação. Confirma. Está constituído em mora? Sim. Foi observado o prazo de carência? Sim. Ok. Vamos para o segundo item. Qual é o nosso segundo item? A competência do oficial de registro. Então, qual é o oficial competente para intimar
o fiduciante na alienação fiduciária de bem imóvel. É o oficial da circunscrição que detém a matrícula imobiliária onde está registrada a alienação fiduciária. Ok? Acho que não há nenhuma dúvida nisso. Existe aí alguma teoria de que qualquer oficial de registro seria competente, mas não é isso que a lei diz e nem é isso que se depreende da lei. Não é? Essa é uma forçação na interpretação do texto legal. Então, o competente é o oficial que detém a matrícula do imóvel. Muito bem. Então, parece fácil. Não é? Quem é o competente? É quem tem a matrícula do imóvel, é só entregar para ele lá e pedir a intimação. Muito bem. Mas existem situações que, embora raras, existem e devem ser consideradas. Não é? Quais, por exemplo? A possibilidade de ter havido uma divisão geográfica daquela circunscrição. Não é? É muito comum que a gente vá numa circunscrição, não, a partir de tal data, este imóvel passou a circunscrição tal. Não é isso? Muito bem. Qual é o oficial competente? É o oficial que tem a matrícula com o registro ou é o oficial que hoje detém competência sobre aquela circunscrição? No meu modo de entender, é o oficial que hoje detém a competência, ok? Pode ser discutido? Pode ser discutido esse assunto, mas, na minha opinião, é. Então, qual é a obrigação do credor ao iniciar o procedimento de execução? Requerer a emissão de uma nova matrícula na circunscrição correta, não é? E ali, então, solicitar a intimação, tá? Então, veja que já é uma situação. Uma outra situação, que também não é tão comum, mas existe. Não é? Em São Paulo, por exemplo, tem um grande condomínio imenso, com centenas de apartamentos, que está localizado sob a divisa de duas circunscrições. E cada um daqueles apartamentos tem duas matrículas, uma em cada circunscrição. Qual é a circunscrição que tem a competência para a intimação? É aquela que fez o registro da alienação fiduciária. Tá? Ainda que ela tenha comunicado a outra e a outra tenha feito lá a averbação ou o registro dessa alienação fiduciária, a competência é daquela originária. É discutível? É discutível. Mas, nessa situação, nós já estamos intimados, mesmo nosso cliente já está quase perdendo o imóvel, nós podemos discutir tudo, certo? Inclusive essas coisas. Muito bem. Verificamos, então, que a competência do oficial de registro está correta. Tá? Ótimo. Então, até aqui a nossa intimação está perfeita. Não temos nada para invalidá-la. Mas aí nós vamos verificar que a intimação não foi feita pelo RI. A intimação foi feita pelo registro de títulos e documentos. E isso é admitido pela Lei 9.514. Ok? Muito bem. Mas é qualquer oficial de registro de títulos e documentos que pode fazer a intimação? Não é. Tá? A lei, né, o artigo 26, parágrafo 3º da Lei 9.514, diz que a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciário, ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial de registro, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca, da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Ok? Então, já tem aí uma limitação. Não é qualquer oficial de RTD que vai fazer essa intimação, não é? Ao contrário das execuções comuns, das cobranças comuns, onde qualquer oficial pode fazer. E é muito normal que a dívida seja constituída aqui em São Paulo, que a pessoa more em Bauru não, vamos deixar Bauru de lá, né? Que o devedor more
em São José dos Campos é que a intimação venha da região de Bauru. Por quê? Porque lá em Bauru tem uns esqueminhas de RTD, né, que faz com que muitas intimações bancárias sejam expedidas nos ofícios de registro de títulos e documentos daquela região. Bauru, Itapetininga, enfim, daquela região. Tá? Então, isso é normal na cobrança, né? Na constituição de imóvel. Agora, na execução de alienação fiduciária, não. Aqui, ela tem que ser feita pelo oficial da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-lo. Se veio de qualquer outro lugar, essa intimação é nula de pleno direito. Ok? Então, é um cuidado que nós temos que tomar. Então, nós já vimos a situação nós já vimos, passamos pela existência dos pressupostos legais, constituição embora, e decurso do prazo contratual de carência, passamos pela competência do registro de imóveis e passamos pela competência do registro de títulos e documentos. Tá bom? Muito bem. Agora eu paro um pouco, já estou meio cansado de falar, e digo para você o seguinte, olha, fiquem à vontade, quem tiver dúvidas, já pode ir fazendo e nós já vamos conversando, tá? Me ajudem aí para manter a minha voz, acho que vai chegar ao final. Maurão. Oi. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Cheguei atrasado aqui, eu estava vindo de outra palestra, me perdoe. Não, fica à vontade. Maravilha. Seja bem-vindo. Obrigado. Quando a gente vai tratar dessa questão da intimação, uma dúvida que sempre é recorrente é a intimação por hora certa, né? Que antigamente havia uma previsão apenas normativa, hoje essa previsão ela veio para a lei, mas é um tipo de intimação meio assim subjetiva quando se trata da questão da fé pública. Porque o preposto que vai elaborar a hora certa, ele não tem fé pública. E aí vem um detalhe, como é que ele vai determinar, como é que ele vai decidir e vai certificar que aquela pessoa está se ocultando? Essa eu acho que é uma questão muito importante para a gente tratar, né? A hora certa. Você pode falar um pouquinho sobre esse assunto, por favor? Eu posso, mas se você tiver um pouquinho de paciência... Tá bom. Essa questão está no item 4, regularidade da intimação. Tá bom. Nós estamos entrando agora no item 3, destinatário da intimação. Ah, ok. E aí, na sequência, nós já falamos sobre isso. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Desculpa. Mas obrigado aí pela... essa é uma das questões que eu não posso esquecer de discutir. Na regularidade da intimação, tem todas essas questões que, aparentemente, são questões frágeis para nulidade da intimação, mas que devem ser discutidas, sim. Não é? Devem, e nós temos que, a cada dia, melhorar os nossos argumentos para, num determinado momento, termos aí uma decisão firme, né? Quem sabe até um repetitivo, que seja favorável, pelo menos nisso, ao fiduciante, né? Sim. E não tudo ao fiduciário. Um outro assunto que eu não sei se você vai tratar, se você vai comentar, é sobre a questão do direito intertemporal da Lei 9.514 de 97, alterada lá em julho pela Lei 13.465 de 2017, que, na minha visão, ela fez algumas alterações na 9.514 que são verdadeiros retrocessos sociais. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque na Lei 9.514, antes da 13.465, antes da alteração em 2017, eu tinha o direito de purgar a mora até a data do auto de arrematação. O devedor, ele tinha o direito... A Globo e o UOL falam que as provas não são boas. Está aberto. Doutor Luiz, acho que o seu áudio está aberto, doutor Luiz. Luiz Fernando? É Luiz Fernando? Luiz Freire.
Luiz Freire. Doutor Luiz Freire, seu áudio está aberto. Aí atrapalha aqui quando a gente vai comentar aqui. Vamos lá, já parou de falar. Então, essa questão aí da alteração da 13465 de 2017, eu acho que é um assunto também importante para poder tratar. Não sei se você vai tratar desse assunto. Isso aí está também na fase da regularidade, que é o próximo passo. Aí nós vamos conversar e você volta a esse assunto para a gente poder discutir, tá? Obrigado. Bom, quanto à competência dos oficiais, pelo jeito ninguém teve nenhuma dúvida, né? Enquanto aos pressupostos também não houve nenhuma dúvida. Vamos falar, então, agora dos destinatários da intimação. Então, o que é preciso fazer quando você recebe intimação? Verificar se a intimação qualifica todos os participantes do contrato de alienação fiduciária. Não é? Todos os fiduciantes e seus cônjuges, conforme o caso. Tá? Muito bem. Então, a intimação deve ser interessada a todos os proprietários do imóvel. Tá? Se o imóvel dado em garantia ele tem 5 coproprietários, todos eles participaram como fiduciantes, porque existe a possibilidade de algum deles não ter participado. Tá? O imóvel não precisa ser dado integralmente em garantia. Pode ser que um deles não tenha participado e esteja lá tranquilo. Mas, se todos participaram, nós vamos ter que a intimação deve se referir a todos eles, tá? Juntamente com as suas cônjuges, ok? Terceiros participantes, essa é uma questão importante. Ó. Terceiros participantes, garantidores fidejussórios, intervenientes, etc., eles poderão ser intimados, mas eles deverão ser intimados em instrumento apartado para o pagamento da dívida em cumprimento do contrato principal. Então, não se pode confundir o contrato principal com a alienação fiduciária, ok? Então, imaginemos que seja um contrato principal, um contrato de empréstimo bancário, tá? Empréstimo bancário. Nesse contrato participaram o tomador do empréstimo e sua cônjuge, tá? E mais um avalista e sua cônjuge, tá? E mais o garantidor fiduciante, tá? O fiduciante e sua cônjuge, ok? Se nós falarmos, se a nossa preocupação é cobrar a dívida, quem tem que ser intimado? O devedor e o garantidor fidejussório. Okay? Se a nossa preocupação é fazer valer a garantia fiduciária, quem tem que ser intimado? Os fiduciantes. Okay? É para isso que tem também um prazo de carência, que é para o credor cobrar do devedor. Olha, venceu, você precisa me pagar. Se você não me pagar, eu vou acionar o fiduciante. Eu vou acionar a alienação fiduciária. Ok? Passado o prazo, não pagou, então eu vou direto no fiduciante, eu não quero mais conversa com o devedor. Tá? Então, esse não deve, a rigor, participar da intimação na alienação fiduciária. No PL 4188, no texto que está sendo analisado no Senado, tem um dispositivo que diz que essa intimação deve ser dirigida ao devedor e ao fiduciante. Eu espero que isso seja corrigido. Não é? Eu acho que é um erro que foi lá no texto e que deve ser corrigido. Por quê? Porque nós vamos complicar demais a situação. Quer dizer, se o devedor desaparecer, eu não consigo completar a minha execução extrajudicial, porque eu não consigo intimá-lo. Né?
Quando hoje a minha intimação é exclusivamente do fiduciante. Tá? Mas, enfim, todos os fiduciantes devem ser intimados. Todos eles devem constar da intimação, juntamente com os seus cônjuges, exceto naquelas hipóteses em que o cônjuge não participa. Ok? Então, é preciso também verificar se a intimação qualifica todos os participantes do contrato de alienação fiduciária, fiduciantes e cônjuges, se for o caso. Muito bem. Passamos ao quarto item da nossa análise jurídica da intimação. Tá? Veja que nós estamos pegando a intimação recebida pelo nosso cliente e estamos esquartejando a intimação e verificando item por item para encontrar alguma nulidade que possa fazer com que a gente consiga, mediante um pedido ao juiz, não é? Anular essa intimação e que esse procedimento volte lá ao início. Nós vamos começar novamente com uma nova expedição de intimação, ou seja, nós vamos ganhar aí uns 30, 60 dias para poder ver o que é que nós vamos fazer com essa situação. Item 4. Verificar se a intimação do fiduciante ocorreu de forma válida e conforme a legislação aplicável, especialmente com relação a Então, vamos ver se essa intimação ocorreu de forma válida e conforme a legislação, forma válida e conforme a legislação aplicável, especialmente com relação a, primeiro, ao comprovado recebimento pessoal do instrumento intimatório pelo fiduciante e a regularidade da representação legal ou convencional de quem recebeu efetivamente a intimação. Então, nós temos que verificar quem foi que recebeu essa intimação. Foi o fiduciante? Foi, ok. Não foi o fiduciante, foi o seu representante legal. Ok. Ele está no exercício da representação? Está. Muito bem. Ou não? Foi o seu procurador. Ele tem procuração válida? Tem mandato válido? Tem. Muito bem. Tem poderes para receber? Tem. Ok. Tá? Poderá não ter. Se não tiver, a invalidade salta aos olhos. Tá certo? No caso de intimação por meio de procurador nomeado em cláusula contratual, checar se a cláusula existe e se mantém válida e vigente. Por quê? Porque o oficial de registro ele não tem controle dessa situação. Essa informação de que existe cláusula contratual de procuração mútua é fornecida pelo credor no requerimento de intimação, tá? Isso não precisa necessariamente significar que exista. Então, é preciso verificar o contrato para ver se existe mesmo essa cláusula. E se essa cláusula ela está válida e vigente, tá? Ela pode, por alguma razão, de direito ou de fato, ter se tornado inválida, tá? Seja pelo falecimento de uma das partes, por exemplo, não é? Seja pelo divórcio das partes, por exemplo, não é? Não é justo que se entenda que as partes são procuradoras entre si, se no momento após a constituição da procuração houve lá um divórcio amigável ou não, ok? São questões que podem ser discutidas no judiciário. No caso de intimação por hora certa, chegamos aqui ao ponto que o Kikunaga havia... Maurão, Oi. posso fazer uma pergunta? Diga. Desculpa atrapalhar aí o teu raciocínio, mas essa questão da procuração é uma questão muito interessante, porque isso acontece muito na prática e acaba gerando prejuízo, que é a hipótese da cláusula mandato, né? A cláusula mandato é aquela na qual o credor ele é o próprio procurador dos devedores.
Isso acontece usualmente aí nos contratos de alienação fiduciária? Olha, eu tenho visto, mas eu também discordo da validade dessa procuração. Essa cláusula mandato é uma cláusula válida exclusivamente para a resolução de problemas operacionais da construção e da legalização do empreendimento, tá? Ela não pode se constituir uma cláusula de representação pessoal, tá? Até porque, no momento que você instaura uma intimação, no momento que você espera uma intimação, há um conflito de interesse entre as partes, não é? Então, eu não posso mais considerar como meu procurador aquele que está me demandando, não é? Então, a gente vê isso nos contratos, principalmente nos contratos de parcelamento. Lembra da discussão de ontem? Parcelamento de preço, né? Direto com a incorporadora. Mas, no meu modo de entender, isso só tem validade enquanto não houver conflito de interesse. Quando se instaura o conflito de interesse, acabou a validade da procuração. Tá? Bom, voltando lá. No caso de intimação por hora certa, é preciso verificar a certificação do oficial de registro dos indícios de ocultação do fiduciante e se os fatos certificados pelo oficial de registro coincidem com a verdade. Ok? Então, o registrador... eu não queria nem discutir isso, viu, Kikunaga? A questão da longa-manos lá do registrador, né? Quando ele manda lá qualquer pessoa fazer essa intimação, tá? Considero isso uma coisa irregular, mas me parece que é plenamente aceita pelo judiciário e pela corregedoria, então nós vamos ficar batendo em ferro frio aqui, não é? Mas, ainda assim, se for lá um representante qualquer do registrador, o motoboy, né, que é o normal, o motoboy foi lá entregar a procuração, a intimação, é preciso que, nesse caso, havendo indícios de ocultação, que ele descreva claramente esses indícios, tá? E esses indícios podem ser checados pela parte. Ora, eu tenho a nítida impressão de que o intimado estava na residência naquele momento. Eu vi o intimado abrindo a janela e olhando pelo vão da janela para ver quem é que estava ali e não sei o quê, não sei o quê. Ok, descreveu lá, de uma forma bastante completa, a situação. Aí o intimado aparece com 2 passagens aéreas, ou mesmo de ônibus, né? Diz assim, olha, o intimado não se encontrava na comarca naquele momento. O intimado estava no Rio de Janeiro naquele momento. Ou mesmo se ele conseguir comprovar que ele estava em seu local de trabalho naquele momento. Tá? Cai por terra a certificação dos indícios que levaram à intimação por hora certa. Tá? Então, é preciso que, nessas situações, o advogado procure saber também, junto ao oficial de registro, espera, me dê aí a certidão que descreva os registros, os indícios de ocultamento. Ah, está aqui, ó, não, essa aqui não serve. Então, já vou atacar isso aqui. Tá? Nulidade, porque foi feito de forma irregular. Tá certo? Então, não é, diferentemente do judiciário, onde o oficial tem fé pública, e ele diz assim, eu tenho os indícios de que ele estava lá. E está resolvido? Nesse caso, não. Nesse caso, é preciso descrever os indícios, é preciso contar lá uma narrativa, e essa narrativa pode ser checada e pode ser contestada. Tá?
Também no caso da intimação por edital, é preciso verificar a certificação do oficial de registro de que o fiduciante se encontrava em local incerto, não sabido ou inacessível, e se o fato certificado pelo oficial de registro coincide com a verdade. Tá? Então, o meu cliente foi intimado por edital. Ok, por que ele foi intimado por edital? A lei não permite que ele seja intimado por edital, né? Como diz lá o advogado Paloma, né? A lei não permite, ok? Então, mas ela abre uma brecha quando? Quando o oficial foi lá, algumas vezes, e concluiu, com base nos indícios que ele recebeu ali, das informações que ele recebeu, que aquela pessoa já não morava mais naquele local e que se encontrava em local incerto, não sabido ou inacessível. Tá? Muito bem, aí se faz por edital. No entanto, essas informações podem ser conhecidas pelo advogado, checadas, tá? E verificadas frente à veracidade dos fatos. Como não? Ele morava lá, sim. Ele só não estava naquelas horas. Por quê? Porque ele trabalha o dia inteiro, durante 24 horas, ele é caminhoneiro, então ele aparece em casa rapidamente, a cada 15 dias, no dia seguinte já sai para nova viagem. Ok? Então, não é que ele estava no local incerto, não sabia de inacessível. Ele estava no local certo. Ele só não foi encontrado. Então, cabe ao oficial encontrar um meio de intimá-lo efetivamente e não partir já para a intimação por edital. Então, veja, a intimação feita através de representante legal, de procurador, ou por edital, ou por hora certa, ela pode ser tranquilamente contestada, desde que ela não corresponda à veracidade dos fatos. Tá? E isso implica em quê? Nulidade da intimação. Tá? A única que é meio difícil de discutir é a intimação pelo correio. Ah, foi pelo correio, foi entregue lá para qualquer pessoa e tal, mas como é que está na sua mão? Então, você recebeu, você está intimado. Não é? Então, mas não veio por mão própria. Ok, falhou lá dentro das regras lá do procedimento, mas chegou na sua mão, você está intimado. Podemos discutir o prazo, certo? Aqui está dizendo que eu fui intimado no dia 10, mas, na verdade, só chegou na minha mão no dia 15. E eu consigo comprovar isso. Podemos discutir esse prazo. Mas, quanto à intimação, fica difícil, porque realmente você foi intimado, está lá com a intimação nas mãos. Né? Muito bem. Então, nesse checklist que eu mandei, tem todas as explicações, os fundamentos legais de tudo isso que eu estou dizendo. Eu não vou ler tudo isso, senão não vai dar tempo. Tá? Ô, Kiko Naga, tinha mais um detalhe que você havia falado aí. O que era? Era a hora certa e o mandato, né? Eu também tinha falado sobre a questão do direito intertemporal. Da 13465/2017, que ela revogou alguns direitos básicos do devedor fiduciante, como a questão da purgação da mora e a aplicação do Decreto-Lei 70/66, que permitia a purgação da mora até a data do auto de arrematação. E esse é um tema muito interessante, porque... Na verdade, não tinha. Isso aí não tinha, não. Como não tinha? Isso aí é uma interpretação sua, lá, juntamente com a questão da hipoteca e tal. Não tinha. O que tinha era uma decisão do STJ que abriu essa possibilidade, mas confundiu todo o procedimento. Tá? Mas não havia, não. Como uma decisão? É uma decisão. Você tem uma pancada de decisões dizendo que o contrato de alienação fiduciária firmado, ele faz... é a regra, é a lei entre as partes. E aí depois vem a 13.465, exclui o direito de purgação da mora, um direito de purgação que o STJ já havia por várias vezes reconhecido a incidência do Decreto-Lei 70/66 por conta do 39.2.
Ok. Quando eu digo uma intimação, eu estou falando lá da primeira, né? Okay, que é daquela desembargadora que eu não lembro, aquela ministra que eu não lembro o nome dela agora, mas era a mais famosa lá no momento. Tá? Então, ela fez uma decisão, e daquela decisão, né, como costuma acontecer no STF, o pessoal simplesmente começou a colar, né? Copia e cola, copia e cola, copia e cola, e ela foi se repetindo. Né? Mas na lei não havia isso aí. Agora, quanto à intertemporalidade, essa é uma questão que os advogados andam falhando muito. Por quê? Porque a lei ela sofreu algumas modificações durante o período. Tá? E essas modificações alteraram detalhes da lei que são importantes no momento da consolidação da propriedade e da realização do leilão, certo? E muitas vezes se aplica à situação a lei atual, quando, na verdade, o contrato foi firmado com base na lei anterior, na vigência da lei anterior, ou não da lei anterior, mas da redação anterior da lei. Tá? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, que é o da taxa de ocupação. A taxa de ocupação não existia, certo? Ela passou a existir a partir, eu não sei agora exatamente qual é o tempo, mas a partir aí do meio do caminho. Não é? E aí, além de só começar a existir no meio do caminho, ela veio a ser modificada agora mais para frente. Então, se lá no começo ela incidia desde o dia da venda em leilão, né? Então, o fiduciante pagava a taxa de ocupação a partir da data da venda em leilão. Isso já no meio do caminho, porque antigamente ela não existia. Tá? Aí, mais para frente, agora com a 13.476, se eu não me engano, foi alterado e passou a incidir a partir da data da consolidação da propriedade, ou seja, muito antes da data da venda em leilão. Tá? Agora, qual é a lei que se aplica aí? Qual é a redação da lei que se aplica? É a lei do contrato. Se quando foi feito o contrato não existia a taxa de ocupação, não tem taxa de ocupação agora. Se foi feito o contrato quando a taxa de ocupação incidia a partir da data da venda em leilão, vai incidir agora a partir da venda da lei em leilão. Só os contratos mais novos é que a taxa de ocupação incidirá a partir da data da consolidação da propriedade. Né? Mas me parece que as pessoas não estão dando, não têm conhecimento disso. E aí o credor vem com aquelas contas lá loucas para acertar o resultado final, e o advogado, e o credor, e o devedor aceitam tranquilamente, como se fosse uma coisa absolutamente certa. Não é. Tá? Então, pode sim, as mudanças intertemporais que modificam situação contratual não podem ser aplicadas neste momento no ajuste de conta, né? Na quitação final do contrato. Bom, item 5. São 8 itens, tá? Então, nós temos ainda 3 itens, tranquilamente podemos cumprir o nosso prazo aqui. Item 5, que nós temos que ver na intimação. Verificar se o prazo legal para purgação da mora obedece aos critérios de direito civil e das normas de serviço da corregedoria. O que significa isso? É aquela coisa bastante simples. A contagem dos prazos da lei civil exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. São computados, neste caso, em dias corridos e se encerram sempre em dia útil. Ok? Então, se o meu prazo termina agora no dia 29 de outubro,
não é? Ele se prorroga para o dia 31 de outubro, que é o primeiro dia útil subsequente. Tá? Então, não posso chegar lá no dia 31 e o oficial dizer não posso mais receber. Decorreu o prazo da purgação da mora. Não, tem que obedecer aos prazos fixados no Código Civil, no artigo 132, e no provimento 58 de 1989, no item 255. Tá? Então, que são os dois itens aqui, o Código Civil, artigo 132, e o 255 das normas de serviço, que verificam aí e estatuem sobre a contagem de prazos. Bom, vamos ao item 6, então. Até aqui, nós não tivemos nenhum problema, nós conseguimos resolver tudo, a intimação está perfeita, ok? O que eu acho bem difícil, porque você pega uma intimação de alienação fiduciária, é uma das coisas mais medíocres que eu já vi na minha vida. E não é só em um cartório. Em geral, todos os cartórios fazem da mesma forma. Seja em relação à forma, ela não tem uma forma de fácil entendimento, ela é mal feita, mal digitada, mal orientada no papel, certo? Seja em relação ao conteúdo, tá? É tudo muito mal feito. Me parece que eles querem resolver aquilo lá rapidamente, assim, para ganhar o dinheiro fácil, não é? Quando seria muito tranquilo pegar e fazer uma procuração, uma intimação da forma correta, tudo certinho, ali bonitinho, bem espaçado no papel para que o fiduciante entenda perfeitamente o que está acontecendo, enfim. Tá? Mas, enfim, nós chegamos até aqui, não encontramos nenhuma nulidade, tá? Vamos partir, ainda temos mais coisas para ver, talvez a gente tenha sorte. Item 6, conteúdo do instrumento intimatório. Verificar se o conteúdo do instrumento observa todas as exigências legais e normativas de validade. Por quê? Porque a própria Lei 9.514 já determina o que é que vai constar da intimação. E o que não consta ali, você pode buscar nas normas de serviço, que nós temos nas normas de serviço de São Paulo e temos também nas normas de serviço dos outros estados, que, em geral, elas repetem a norma de serviço de São Paulo. Tá? Então, vamos lá. Vamos verificar. Os critérios formais e de conteúdo exigido pela lei para a intimação do fiduciante devem ser rigorosamente observados pelo oficial de registro de imóveis para a garantia de sua validade e eficácia. O oficial de registro de imóveis emitirá a intimação da qual constarão, além dos dados relativos ao contrato e ao imóvel, tá? O quê? Um demonstrativo e projeção da dívida. Esse é um item importantíssimo, tá? Qual é a minha dívida? É R$10.000. Ok. Eu tenho quantos dias para pagar? 15 dias. Então, eu tenho que ter um demonstrativo que me diga, a cada dia, qual é o valor da minha dívida. Por quê? Porque não cabe ao oficial de registro fazer esse cálculo. Não é da obrigação dele, não é da competência dele. Então, quem tem que fornecer esse cálculo já pronto é o credor. Tá? Então, ele tem que dar nos 15 dias qual é o valor. Mas só os 15 dias é suficiente? Não. Porque dificilmente eu vá conseguir intimar o fiduciante para aqueles 15 dias. Então, eu vou pedir mais 30 ou 45 dias. Então, ele vai me dar 45 dias de cálculo, de demonstrativo, ou até 60 dias. Tá? Ok? Então, é a obrigação dele fazer isso. Se eu chegar no registro de imóveis, eu estou aqui com dinheiro, quero fazer o pagamento. Ah, mas eu não tenho cálculo. Espera aí, problema seu. Eu quero uma certidão sua, agora, de que eu estive aqui hoje,
com o dinheiro para fazer o pagamento e que você não recebeu porque não tinha o valor, não sabia o valor a ser recebido. Certo? E aí nós vamos começar a discutir qual é o prazo que eu tenho agora a partir daí para fazer o pagamento. Tá? Ele vai ter que me notificar novamente para dizer, olha, agora eu já tenho os prazos, pode voltar. Certo? E ele não vai me encontrar com muita facilidade, não. Então, demonstrativo e projeção de dívida. Tem que indicar as despesas de cobrança e intimação separadamente. Ora, as despesas de cobrança e intimação correspondem a tanto. Por que isso? Porque se eu for ao cartório para fazer o pagamento antes de receber a intimação, ele não poderá me cobrar esse valor. Tá? Por isso tem que estar separado aí para eu saber exatamente o que eu vou pagar. Local de pagamento. Ele tem que dizer que o local de pagamento é no registro de imóveis, não é em outro lugar. Ou então ele vai mandar um boleto. Como é que ele vai mandar um boleto se ele não sabe o valor? Ou se eu não sei o valor? A menos que ele deixe o valor do boletim aberto e diga assim no boleto, olha, utilize o valor constante da intimação, do demonstrativo. Pode ser? Pode ser. Tá? Mas tem que ser no registro de imóveis. Imagine que eu vá ao meu credor e pague a minha dívida durante o prazo da intimação. Tá? Aí, decorreu o prazo da intimação, o registrador não sabe, ele certifica que decorreu o prazo. Manda para o credor faz o pagamento do ITBI e manda consolidar. Eu vou ter um problema muito grande, porque eu paguei no lugar errado, para a pessoa errada, tá? E vai ter uma briga judicial muito grande para eu recuperar o meu imóvel. Talvez para recuperar o meu dinheiro seja mais fácil, para recuperar o imóvel vai ser uma questão muito complicada. Advertência da pena. Tem que haver na intimação uma advertência que se o pagamento não for feito dentro do prazo de 15 dias da intimação, acarretará a consolidação da propriedade plena em favor do fiduciário. A inexistência dessa indicação da pena implica na inutilidade da intimação, na invalidade e na nulidade. Ok? Então, todas essas questões aqui, todos esses detalhes, têm que constar da intimação. E quem é que vai ver isso? O advogado. Não é? Vamos ver se tem tudo isso aí para que não haja nenhuma nulidade. Item 7. Correção do valor cobrado. Não é? Então, eu recebi intimação de pagamento, o mínimo que eu tenho que fazer, seja como devedor, seja como fiduciante, ou seja como advogado deles, é verificar se o valor cobrado está correto. Né? E, infelizmente, isso não acontece. Infelizmente, as pessoas aceitam aquele valor como bom. Vão lá e fazem o pagamento. Tá? Mas é preciso verificar. Então, o advogado tem que ter uma cópia do contrato, né, para que ele conheça as taxas de juros, os encargos, os juros de mora aplicáveis, as multas, enfim, a correção monetária. Ele tem que ter o conhecimento de todos esses detalhes do contrato para saber se o valor que está sendo cobrado é o valor que corresponde à realidade. Maurão, mas quem é que sabe fazer conta? Quem é que sabe fazer aquele cálculo daquela planilha infernal da Caixa Econômica Federal, por exemplo? Pois é. Onde que a pessoa vai fazer esse cálculo? Ela vai ter que contratar um profissional para isso. E o devedor, então, ele nem sabe o que é prazo de carência. Né? Ninguém explica para ele que se ele pisar na bola, se ele tropeçar, se ele fizer qualquer coisa que não seja pagamento da dívida, ele está lascado. Qual é a porta de saída do contrato de alienação fiduciária para o devedor? Ou é o adimplemento, por isso que nós estamos tratando. Ou é a execução.
Mas é por isso que nós estamos tratando da possibilidade, né, e da eventualidade de que o devedor ou o fiduciante esteja consultando um advogado e contratando o advogado para fazer essa análise jurídica da intimação. O advogado, se souber fazer conta, né, ele pode, com base nos dados contratuais, fazer esse levantamento. Se ele não souber, ele vai ter que mandar para um contador ali, de sua confiança, para que o contador cheque esses valores. Tá? Eu acho que não normalmente é o contador, não é muito difícil, não. Hã? Acho que tem que mandar para um matemático para poder entender a questão de juros da Caixa Econômica Federal. Não é tão difícil assim, não, porque você tem o valor base da prestação. Tá? O que você vai calcular? O valor da multa pela mora, os juros aplicáveis, juros penais, né? Os juros incidentes sobre esse valor já vencido, né? Que continua sendo evoluído, né? Continua sofrendo juros, continua sendo corrigido, tá? E mais os encargos contratuais que ali constam no contrato. Então, não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível de você, pelo menos, chegar ali perto daqueles valores, saber, olha, não está me cobrando exageradamente mais do que eu devia só 7, está me cobrando 10. Não é isso, né? Você, olha, eu devia 7, está me cobrando 7.005,92 centavos. Pode ter essas diferenças que a gente nunca vai chegar mesmo a um valor exato e correto. Pois não, Liz? Eu fiquei na dúvida com relação a como a alienação fiduciária segue a execução extrajudicial. Você está levantando aí um contraditório com relação à planilha, partindo da premissa que eu estou discutindo isso. Eu vou acabar indo para o judicial ou essa discussão toda fica ali no cartório? Não, você vai para o judicial. Ah, tá. Sempre. No cartório não se discute nada. Por isso que eu fiquei... Pode discutir uma questão de fato ali, que você chegou, isso aqui está errado, o oficial vê e fala, não, está errado mesmo, eu vou devolver lá para o credor vai corrigir e a gente continua daqui a pouco. Tá? Agora, questões de direito, e mesmo questões de fato que mereçam maior envolvimento, elas não serão discutidas no cartório. Tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter um fato, tá? Que nós descobrimos aqui na intimação, nós vamos poder apontar esse fato, nós vamos poder demonstrar que esse fato está em desacordo com a lei e vamos pedir ao juiz que impeça, né, que suspenda todos os atos do procedimento e que retome desde o início a intimação. Tá. Vai ser no judiciário, sem dúvida nenhuma, tá? Ok aí, Kikunaga? Tudo ótimo, obrigado. Não temos nenhuma certeza para discutir, né? Realmente é difícil fazer esse cálculo, mas é preciso que faça. E o item 8, então, que é o item final, ele fala de uma outra coisa, né? Nós falamos no item 7, correção do valor cobrado, certo? No item 8, nós vamos falar do quê? Correção do valor exigido. Né? Qual a diferença? É que a intimação vai nos cobrar, por exemplo, o pagamento de uma dívida de 10 mil. Tá? Já o valor exigido no dia do pagamento será acrescido de todos os juros e encargos e não sei mais o quê, e mais as despesas de cobrança, e mais as despesas de intimação, e assim por diante. Tá? Então, vai ser uma porção de números aí que vão ser divergentes daquele da intimação. Tá?
Então, se a intimação diz, olha, você está me devendo 10 mil e você tem que pagar, quando você vai pagar, você está devendo lá R$ 11.150,20. Opa, espera aí, como é que é isso? Então, é preciso verificar a correção do valor exigido pela serventia para a efetiva purgação da mora. Uma coisa que acontece, muitas vezes eu me deparo com isso, é o seguinte. Por exemplo, a prestação vence no dia 28, tá? E o prazo para a purgação da mora, coincidentemente, vence também no dia 28. Eu chego no cartório para fazer o pagamento, o cartório quer me cobrar a prestação do dia 28/10 como prestação vencida durante o procedimento. Tá? E a prestação não está vencida durante o procedimento. A prestação vence no dia 28, mas ela não está vencida. Portanto, ele não pode incluir aquilo na conta do valor a ser exigido. Eu não sou obrigado a pagar essa prestação no dia 28 e eu posso deixar isso para pagar daqui 5, 6 meses, quando eu receber uma outra intimação. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado com a correção do valor exigido. Como eu já disse aí anteriormente, a serventia não poderá exigir o pagamento das despesas postais ou com diligências, nem os emolumentos relativos à intimação, no caso de comparecimento pessoal do fiduciante ao RI para pagamento de dívida. Certo? Então, eu tenho que me certificar de que isso foi excluído das contas. Tá? Então, o valor exigido nem sempre é igual ao valor cobrado, o objeto da intimação, podendo divergir em razão do tempo decorrido entre o requerimento e a efetiva intimação, bem como das condições específicas de pagamento. Tá? Agora, aqui vem uma resposta aí para a Liz. Né? Não se pode impugnar os valores da intimação junto ao oficial de registro. Porém, é possível impugnar valores incluídos pela serventia e não constantes originalmente no instrumento intimatório. Tá? Então, eu não posso ir lá e impugnar os valores perante o RI, mas eu posso ir lá e dizer, espera aí, você está me cobrando itens aqui que não são devidos. Ok? Tá? Bom, esses são os 8 itens que eu trouxe aqui para vocês, para que sejam verificados quando da análise jurídica da intimação. Tá? Então, o que acontece? A resposta negativa, tá? A resposta negativa a qualquer dos questionamentos acima rolados, ou seja, a qualquer dos questionamentos que nós discutimos aqui, será suficiente para justificar o pedido de tutela em caráter de urgência, de cancelamento da intimação e suspensão da prática de qualquer ato para o fim da consolidação da propriedade do imóvel objeto da garantia fiduciária. Ok? Então, você viu que nós discutimos uma série de coisas. São 8 itens, alguns desses itens têm 3 ou 4 questões específicas, então nós estamos falando aí de uns 15 itens no total. Se um desses for negativo, se eu encontrar um desses negativo, já é suficiente para eu justificar o pedido de tutela de urgência e pedir o cancelamento da intimação e suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial. Tá? Isso que é um prato cheio, né? Se eu, em 50, eu encontrei 14, tá? Se em 50 intimações eu encontrei 14 que tinham algum desses itens, eu posso concluir que 30% das procurações, das intimações, tenham vícios. E se tiverem vícios, elas podem se resolver em si mesmas e retornar o procedimento lá ao início, lá ao momento da expedição da certidão.
Se, realizado todo esse trabalho, a intimação se mostrou conforme os requisitos legais e normativos, ou seja, não apresentou nenhum vício, verificamos todos os itens, não encontramos nenhum vício, não é? Se a intimação estiver conforme, portanto, o fiduciante poderá, 1, purgar a mora. Né? É o normal, é o que se faz. Né? Recebeu a intimação, vai ao cartório e purga a mora. Então, nós estamos incluindo um passo aqui entre esses dois itens. Né? Recebeu a intimação, leve ao advogado para conferir se ela está conforme a lei e os normativos. Se estiver, vá ao cartório e purgue a mora. Ok? Se ele purgar a mora, encerra o procedimento. Tá? O contrato se convalesce, não tem nenhum tipo de pena em relação ao fiduciante. Ele pode começar um outro período de inadimplência, não tem nenhum problema. Ele pode também manter-se inerte e conformado com a execução e venda forçada do imóvel. Tá? Esse é aquele fiduciante que perdeu a esperança já. Foi intimado, ele vê que ele não pode pagar, não tem como resolver aquilo, não tem dinheiro para resolver a questão. O que ele faz? Não faz nada. Se mantém inerte e deixa o barco correr até a realização do leilão e ele receber lá algum troquinho lá no final. Não é? Nesse meio período, ele poderia incluir no seu procedimento, levar a um advogado para conferir a intimação. Se a intimação não estiver conforme, ele vai ganhar um pouco mais de tempo, né? Para ficar conformado à situação. Tá? E, finalmente, ele poderá opor-se ao que foi requerido com a propositura das ações cabíveis para a discussão de outras questões legais e contratuais, tá? Tais como o desequilíbrio contratual, o adimplemento substancial, a ausência de reavaliação do bem. Essa é uma questão importantíssima na alienação fiduciária que pouca gente tem levado a sério, tá? Que é o quê? É saber exatamente quanto vale esse imóvel, esse maldito imóvel, na data da consolidação da propriedade. Por quê? Porque ele vai ser levado a leilão. Se eu não souber isso, ele vai ser levado a leilão por um valor muito inferior ao de mercado, tá? E a minha possibilidade de recuperar alguma coisa nessa operação fica muito reduzida. Tá? Então, entre outras, né, questões que eles podem discutir, notadamente a tutela provisória de suspensão da realização dos leilões públicos. Então, mesmo que não resolvida na intimação, mesmo que for levada, seja consolidada a propriedade, tá? A partir daí, então, começa o prazo para a realização dos leilões. E o fiduciante ainda tem uma chance de buscar a suspensão da realização dos leilões. Com base em quê? Ora, o advogado vai ter que arrumar um fundamento qualquer para solicitar essa suspensão, tá? Mas não é difícil, não. A gente vê aí todo dia suspensão de procedimento por razões esdrúxulas, que depois serão resolvidas e afastadas, mas no início ali o juiz aceita. Você pode exemplificar, Maurão, quais são algumas razões que você já viu aí em processos que houve a suspensão? De suspensão? O cara, olha, eu já vi de tudo. O sujeito vai discutir a intimação, tá? Que já foi resolvida lá, mas ele volta lá para discutir, olha, é mentira que eu estava em local incerto e não sabido, porque eu estava lá e eu posso provar, e traz lá algum documento que comprove, tá? Um documento da empresa dizendo que ele estava no trabalho aquele dia e não sei o que, qualquer coisa assim, um contrato de locação, ele já largou a casa, já saiu da casa,
do endereço, né, onde ele foi procurado, já havia se mudado de lá, mas ele ainda tem um contrato de locação dentro do prazo ali, que estava ainda dentro do prazo, ele leva. Enfim, ele vai arrumar um jeito de quê? De conturbar a finalização do processo e ganhar o quê? Ganhar algum tempo a mais naquele imóvel, né? Ele já não está mais preocupado com o dinheiro, porque o dinheiro ele já perdeu, porque ele sabe que não vai ser vendido o imóvel pelo valor de mercado, que só vai ser vendido pelo valor mínimo de 50%, não é? Ele já sabe que todas essas despesas de leilão vão ser carreadas para o saldo devedor e que ele vai pagar por tudo isso também, ou seja, a possibilidade dele receber alguma coisa é mínima, então ele vai arrumar um jeito de quê? De ficar mais 3, 4, 5, 6 meses lá no imóvel, tá? Então, é isso. Basicamente, qualquer situação, os juízes eles são meio tranquilos em relação a isso, né? Levando em consideração lá o direito à moradia, os direitos constitucionais e aquelas coisas todas, eles dão lá a tutela provisória, tá? E lá na frente, alguns meses depois, vão lá e caçam a tutela e aí realiza-se o leilão. Tá bom? Andréia, por favor. Oi, Mauro, obrigada aí pelas questões que você trouxe. Eu atuo muito pouco aí com a alienação fiduciária, graças a Deus, porque acho muito, muito complicado, mas, nossa, interessante, né? Mas, assim, achei legal o que você falou dessa ausência de atualização Como que é? Como se fosse um laudo para atualizar o valor do imóvel. E essa questão a gente traz aonde? Nessa questão quando já está para leilão, acredito, né? Porque para purgar a mora não é uma questão a ser levantada, né? Não. Essa já é anterior ao leilão, pode ser até anterior à consolidação. Aí você já não está discutindo a intimação. Você está discutindo o valor do imóvel para a consolidação. Tá? Pode ser também, nesses dois momentos. É interessante também, nunca vi ninguém também trazendo essa questão, mas a questão é interessante, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque os imóveis, o valor do imóvel, ele não guarda relação com o valor contratual. Sim. Não é? Então, você faz a correção monetária da dívida, de acordo com o IGPM, mais não sei o quê, mais juros de não sei quanto. E o imóvel ele tem uma correção de preço diferente. Sim, mercado, né? No tempo do boom imobiliário, você comprava um imóvel por 200 mil hoje, no final do ano ele estava valendo 600 mil. Verdade. Certo? E muitas vezes não se levava isso em consideração na hora de... Uma outra questão também que eu não discuti hoje, eu vou discutir qualquer dia com vocês, é a questão do edital de leilão, tá? Que é uma coisa que eu não me conformo. Eu não me conformo que se faça um edital de leilão dizendo assim, olha, eu estou levando o imóvel tal a leilão no dia 4 de novembro, pelo valor de R$2 milhões. Caso não seja vendido, será feito um novo leilão no dia 5 de novembro por R$1.000, por R$1 milhão. Não é? Isso será legal? Isso está na lei? A lei não prevê essa situação. Né? E se não prevê, também ela veda. Não é? Mas isso é normal hoje em dia. Ou seja, o primeiro leilão ele já não existe mais, ele é pro forma. Ninguém vai num leilão que está sendo vendido por 2 milhões, se amanhã, na mesma hora, estará sendo vendido por 1 milhão o mesmo imóvel. Tá certo? Então, são questões que a gente tem que ir discutindo. O doutor Paulo Mariano queria perguntar alguma coisa. Bom, Mauro, eu gosto muito da sua palestra porque eu, como lido com leilão, trabalho com arrematantes e sempre me interessa essa parte.
E eu falo, olha, não mexe nessa parte de arrematação por 100%, depois 50%. Não mexe nisso, não, senão você vai vir tirar o ganha-pão. Mas tira Mas a o pão minha. de muita Mas a gente também, minha, né? minha Não mas tira a o pão, minha tira as migalhas. Tira as é, migalhas de muita gente. Porque o financiero é, vai ficar no final com as migalhas. E eles arrumam um jeito de tirar até as migalhas ali do coitadinho. mas a minha pergunta aqui é no sentido assim, da taxa de ocupação. Quando ela começa a incidir para o fiduciante, seria do registro da propriedade ou seria depois do registro a notificação do fiduciante? Pergunto por quê. No meu caso, eu lido muito com a arrematação e há sempre É. aquela discussão quando o arrematante tem que pagar o condomínio, a partir da posse ou a partir da arrematação. Eu até mesmo já usei esse argumento para conseguir que o arrematante pagasse a partir da posse com base nessa taxa de ocupação. Então, eu queria saber de você o que você entende, se o fiduciante aí, ele é responsável aí dessa taxa a partir que ele foi notificado ou a partir do registro da propriedade pelo novo comprador lá do leilão? Tá, nós estamos falando da taxa de ocupação, né? Taxa de ocupação. Hoje, eu estou procurando aqui no meu livro, mas quando a gente procura, a gente não acha. Mas hoje, ele passa a dever a taxa de ocupação a partir da consolidação da propriedade. Tá? Então, consolidou a propriedade hoje, a partir de hoje, ele já tem que pagar taxa de ocupação. Tá? Que era a partir do leilão, né, Maurão, antigamente, né? Antes era a partir do leilão. Né? E antes nem existia. Aqui no meu livro tem um quadro que diz exatamente quais são essas datas. Só precisaria encontrar aqui, eu não estou encontrando agora. Estou com ele aqui, ó. Fala aí que eu já acho aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse, não, é o outro. É o mais novo. Aliás, daqui a pouco eu vou sortear 5 livros, tá? Opa! Quem não tiver o meu livro novo, que é este aqui, ó. Tá? Este Parabéns. aqui, quem não tiver, é só dizer aí, ó, eu quero ganhar o livro, tá? Eu já digo já, eu quero. Não, mas escreve aí, porque senão eu não vou lembrar. Tá, escreve aí, ó, eu quero ganhar o livro, só isso. Depois eu já vejo com o pessoal aqui, eles têm o endereço, tem tudo, a gente faz chegar na mão de vocês. Serão 5 livros, tá? Mas a taxa de ocupação. Então, a taxa de ocupação incide desde a data da consolidação. Agora, tem que ver, eu já falei, tem que ver o contrato. Se o contrato foi feito lá em 1900, não sei quanto, alguém está com o meu livro aí na mão? Está aqui, ó, achei. Abri e caiu na página certa. Ó, taxa de ocupação. Os contratos firmados entre 20 de novembro de 1997, que é a data da lei, e 4 de setembro de 2001, não havia previsão legal de exigência. Tá? Então, se o contrato foi feito nesse período, não tem taxa de ocupação. Mas agora tem. Quando eu contratei, não tinha. Certo? Se ele foi firmado entre 5 de setembro de 2001 e 11 de julho de 2017, devida da data de venda em leilão até a data da emissão da posse pelo credor. Ok? E a partir de 12 de julho de 2017, da data da consolidação da propriedade até a data da emissão na posse pelo credor. Está aqui, ó, tem um quadrinho aqui, certo? Que está muito bem explicado isso. Maravilha. Se me perguntam 2 minutinhos só para comentar sobre isso. Isso é uma das maiores sacanagens, com o perdão da palavra, que foi feito com o pobre do fiduciante. Certo?
Como é que ele é obrigado a pagar taxa de ocupação desde a data da consolidação se o contrato dele continua evoluindo? Ou seja, ele continua devendo juros e correção monetárias e encargos durante o período até a data da venda em leilão. Certo? Então, ele já está pagando por esse período. Além disso, ele está pagando também a taxa de ocupação. Dupla cobrança. Segundo, nem sempre o fiduciante está devendo mais ou um valor substancial em relação ao valor do imóvel. É bastante comum que você tenha um imóvel de 1 milhão e que a dívida seja de 100 mil reais, por exemplo. Ora, quem é vamos dizer assim, entre parênteses, né? Entre aspas, quem é efetivamente o maior dono desse imóvel? Até que se resolva lá na venda. É aquele que tem 900 mil reais do imóvel para receber, e não aquele que tem 100 mil. Como é que eu vou pagar taxa de ocupação integral sobre um imóvel do qual eu tenho 90% do valor? Pensem nisso. Isso aí é fora do que nós falamos hoje aqui. Algum dia nós discutimos. Então, tudo bem, Paulo? Resolvemos, conversamos? Ajudou bastante. Inclusive, vou até sublinhar isso aí agora nas minhas petições lá, fazendo essa analogia aí e requerendo No meu livro tem bem explicado essa questão por que isso aí é uma dupla cobrança do mesmo valor, certo? Já tem até decisão, aliás, tem uma decisão favorável, mas que foi passada por cima, ninguém ligou, e depois vieram muitas outras desfavoráveis, né? Mas muito obrigado pela explanação aí, muito, muito esclarecedora. Muito obrigado. Beleza, Paulo, obrigado. O Marcelo, quer falar alguma coisa? Boa noite. Cumprimento aos colegas aí pela palestra, o doutor Mauro pela explanação. E eu fiquei com uma dúvida, doutor Mauro. Eu gostaria de voltar lá no item 3, que trata da competência. Pelo item 3, dá a entender perfeitamente que ele se aplica para uma operação de financiamento imobiliário, como, por exemplo, o financiamento da casa própria, né, em que, para o mesmo contrato, há um único imóvel. Mas é comum, nós sabemos que, para operações de crédito fora do sistema habitacional, que para o mesmo contrato pode haver mais de uma garantia. Quer dizer, para o mesmo contrato de financiamento, para a mesma dívida, é possível existir N imóveis vinculados àquele contrato. A minha dúvida é, em caso de inadimplemento e o credor querendo executar essa garantia, ele necessariamente terá que promover o procedimento extrajudicial em todos os cartórios onde estejam registradas as garantias, ou basta apenas um, porque uma vez ele estando interpelado, o contrato é único, não é isso? Então, essa é a pergunta essa necessidade mais importante que ninguém nunca resolveu, né? Que é o seguinte, veja bem, não é um contrato de alienação fiduciária com vários imóveis. Isso não existe. São vários contratos de alienação fiduciária. A alienação fiduciária é do imóvel, é de cada um dos imóveis, não é? Embora você tenha só um instrumento ali, quando você faz a contratação, cada imóvel está sendo alienado fiduciariamente, certo? Você tem 5 imóveis, 5 alienações fiduciárias. Quando você vai intimar, você tem que intimar nos 5 cartórios, nos 5 registros. São 5 intimações. Sensacional. Essa informação é um detalhe, mas que faz toda a diferença, porque o senhor tem razão. A operação de crédito é o contrato principal e, acessoriamente, pode ter um ou N contratos de alienação fiduciária, que vai exigir execuções individuais. Correto? No projeto de lei 488, que nós já cuidamos dele aqui no nosso livro, tá?
tem um dispositivo para mudar isso aí. Diz assim, olha, pode escolher um e fazer por um, tá? Já tem, mas eu não sei se isso aí vai ser aprovado. Espera-se que sim, porque é uma forma. Porque se você faz 5 intimações, se o sujeito é intimado em um deles, nunca mais ele vai ser encontrado pelos outros 4. Tá? Pois é. E os registradores entendem que não é possível levar a leilão um só. É preciso completar o ciclo para poder fazer o leilão. Entendi. Então, nós ficamos numa situação difícil, tá? Mas é isso aí, Marcelo. É uma preocupação que nós temos, o legislador tem, já está no projeto de lei. Vamos ver como é que isso aí vai ser resolvido lá no Senado. Legal. Obrigado, doutor Mauro. Está esclarecida a dúvida. Muito obrigado. Ok. Bom, Paulo Mariano já falou, então agora é o Marcos Kipunaga para fechar o nosso ciclo também e encerrar, né, Paulo? Né, Marcos? A minha pergunta é bem simples, Maurão. É sobre a questão da possibilidade da cessão dos direitos do fiduciante sem anuência do credor fiduciário. Eu sabia que eu não ia fechar o dia sem essa pergunta. Tá bom. Vamos mudar a pergunta. Não, vamos falar. A questão da responsabilidade. A gente fala dessa questão desde que criou a alienação fiduciária. Eu e o Kipunaga, nós discutimos essa questão. Eu digo assim, olha, eu tenho o cachimbo faz a boca torta, né? Eu tenho a boca torta por trabalhar numa instituição financeira, certo? Então, eu não digo assim, olha, eu estou correto no que eu penso, não. Mas a maioria dos contratos de financiamento imobiliário, tá? Portanto, de alienação fiduciária de bens imóveis, a alienação fiduciária ela é feita para garantir o dinheiro e não o imóvel, ok? Eu falei disso ontem lá no nosso WhatsApp, lá quando havia uma discussão lá. Aí é uma triangulação. O comprador compra o imóvel do vendedor à vista, certo? E ele fala assim, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu vou pedir o dinheiro para o banco. Aí o banco empresta o dinheiro para ele, ele paga lá, certo? E faz uma alienação fiduciária. Então, é um contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária. A alienação fiduciária garante o dinheiro e não o imóvel. Quando o Kipunaga diz assim, mas o fiduciante não pode ceder a sua posição sem a autorização do credor, eu digo assim, não. Por quê? Porque o credor emprestou dinheiro, certo? E emprestou a determinada pessoa em determinadas condições, tá? Ele pode até aceitar uma cessão, mas ele vai verificar se aquela pessoa que é o cessionário, se ele tem as mesmas condições, né? E a mesma capacidade financeira. Senão, ele não vai aceitar. É uma questão lógica, né? Aí o Kipunaga diz assim, mas ele já está garantido pelo imóvel. Mas o sistema financeiro não trabalha com imóvel. O sistema financeiro trabalha com dinheiro, certo? Sai dinheiro e está dinheiro, sai dinheiro e está dinheiro. Então o imóvel. Opa, isso aqui é uma falsa operação. Ela não deveria estar aqui. Tá certo? Então, é por isso que nos contratos de alienação fiduciária consta que, e também na lei, né, inclusive, consta que a cessão deve ser obrigatoriamente aceita pelo fiduciante. Mas também eu acho, viu, que como você, nos casos de parcelamento. Eu compro um imóvel da MRV, um apartamento. Digo para a MRV que eu vou pagar lá em 20 anos em parcelas. Num determinado momento não quero mais, eu faço a cessão daquilo para um terceiro que vai entrar e vai continuar pagando. Né? Vai dizer assim, mas aí eu também não tenho direito. Acho até que teria também o direito de verificar se o cara tem condições de pagar, né? Isso é uma coisa mínima. Né? Tem condições? Tem, então tá.
mas aí não poderia independer de autorização. Agora, quando se trata de dinheiro, garantia de dinheiro é dinheiro por dinheiro. Portanto, não vejo como tirar o credor da cessão fiduciária. Tá? Realmente, eu não consigo entender como fazer isso. Eu tenho uma sugestão, mas fica para outro evento. Mas a gente pode discutir, porque essas coisas aí podem ser alteradas, né? Tudo pode ser alterado. Tudo. Como eu costumo dizer sempre assim, olha, a alienação fiduciária está na mão dos banqueiros, certo? Eles mudam o que eles querem. O que eles não querem não será mudado nunca. Ora, vai chegar uma hora que nós temos que equilibrar isso aí. Os fiduciantes, os devedores, terão que ter também poder de representação perante o Congresso para exigir alterações favoráveis aos devedores. A minha sugestão, Maurão, por que a pergunta eu acredito que ela é relevante? Porque ela seria um meio do devedor sair do negócio com um mínimo de dignidade. É uma porta a mais que você abre para esse sujeito poder sair do negócio e uma outra pessoa entrar e adimplir o negócio, né? Então, eu imagino que o fato da alienação fiduciária ela permitir a extinção ou pelo adimplemento ou pela execução, eu acho que eu acho que é uma violência contra o devedor, né? Ele não permite isso. O contrato de gaveta é uma realidade, né? Que é justamente o modo que o sujeito encontrou para poder sair da dívida. Porque quando ele comprou, ele tinha uma expectativa, ele tinha um modo de vida, ele tinha ali uma vida profissional que hoje ele tem uma outra vida profissional. Então, ele pode ter perdido emprego, ele pode ter mudado de ramo, pode ter mudado de cidade. Então, pode acontecer mil coisas. A gente está falando de contratos de 35 anos. Né? O que acontece em 35 anos? Né? Pode acontecer muita coisa. Então, eu penso que negar o direito de cessão do devedor fiduciante é um risco a mais para o próprio sistema financeiro, né? Que pode ser que outra pessoa tenha o interesse de adquirir aquele bem por conta da origem. Você comprou na planta, então você comprou num preço melhor. Então, hoje, eu consigo pagar um preço X e eu assumo a dívida. Uma dívida, né, que você comprou num preço que era super atrativo, como você comentou. Você comprou o imóvel por 200, hoje ele vale 600, né? Mas o devedor fiduciante, ele precisa sair da dívida. E aí, você fecha a porta para esse sujeito. E eu acho que isso é um retrocesso social. Mas, enfim, tem muitas outras questões para tratar, como a questão da responsabilidade tributária e condominial do credor fiduciário, sendo ele proprietário do bem. Mas eu acho que isso aí fica para uma outra conversa. Essa já é uma questão mais específica. Mas só para fechar a questão da sessão, eu acho que você tem toda a razão. Aliás, nesse meu papel aqui que eu mandei para vocês, que eu, no final aqui, nas notas, eu pus as formas como o credor pode resolver, o devedor pode resolver seus problemas. Faltou um que você me lembrou agora, e que é o primeiro que eu falo quando me perguntam: vende o imóvel. Arruma um jeito de vender esse imóvel antes da consolidação. Vai lá, paga o que deve no banco e chegou o assunto, né? Você tem razão. E você tem razão que também não pode. Uma coisa que eu quero deixar claro, porque eu conheço o sistema bancário, é o seguinte: a última coisa que o banco quer é o seu imóvel. Pode ter certeza disso. O imóvel é um prejuízo infernal para o banco. A última coisa que ele quer é o seu imóvel. Então, se você apresentar uma pessoa com um mínimo de condições, ele vai aceitar a cessão, tá? E ele também não pode se negar a aceitar a cessão se a pessoa demonstrar ter condições financeiras suficientes, minimamente suficientes,
para assumir aquele contrato. Tá? Então, não é que fica ao livre-arbítrio do banco aceitar ou não. Tá? Se aquele que foi apresentado como cessionário tiver as condições mínimas, olha, eu posso pagar R$500 por mês. Está aqui os meus oleites e tal, minha carteira de trabalho, ele não pode negar. Ok? Tá? Eu acho que aí a gente já pode encerrar a nossa explanação aqui. Olha, pediram um livro. Marco Aurélio Storer, Renato Piragalli, Paulo Mariano, Marcos Kikunaga e a Suzy. Nós anotamos a aqui, Suzy? viu, Mauro? Tá Hã? aí. Nós anotamos aí. Você conhece bem a Suzy, que a gente não está pedindo nenhuma outra informação dela aqui? Nós conhecemos a Suzy. É? Então, tá bom. Então, são essas 5 pessoas. Já foi 5, né? Suzy, Marco Aurélio, Renato Pelagali, Paulo Mariano e Marcos Kikunaga. Temos uma no YouTube, que eu já mandei mensagem ali, que eu estava acompanhando o chat do YouTube. Tá bom, vou mandar para ela também. Já anotei ali. Tá bom. Então, depois você me dá os nomes aí para eu fazer as dedicatórias e eu mando pelo correio para eles todos. Tá bom? Maurão, para mim é brincadeira, né? Eu tenho 3 exemplares do teu livro. Inclusive o Pedrinho recebeu o presente do seu livro. Então fica tranquilo que para mim não Doutor Mauro, precisa. Estou brincando. eu vou fazer o seguinte, eu tentei mandar a mensagem e não achei o chat para eu pedir. Já que o doutor Kikunaga gentilmente cedeu a vez dele, se o senhor puder mandar para mim, eu fico agradecido. Tá bom. Marcelo. Pronto. Mas qual Marcelo que é? É associado também ao Marcelo? Também, isso, Marcelo Antunes Gomes. Tá Pronto. É que não está aparecendo aqui no chat. Eu também estou sem chat, viu, Marcelo, no Teams. É interessante. Mas aí, não Marcelo, apareceu. é o seguinte, você vai ganhar um livro, então você se obriga a ajudar na divulgação do nosso seminário aí, que estão restando poucas vagas. Claro. Né? Quem perder, perdeu, hein? Quem perder, perdeu. Vai ter presidente do colégio notarial, vai ter tabeliães de notas, registradores de imóveis, vários advogados. A discussão do seminário vai ser uma discussão em alto nível lá, né? E então você tem que ajudar, então. Com certeza, vamos ajudar sim. Professor, quero completar. Vai ter o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga, vai ter o Dr. Mauro Antônio Rocha, vai ter o pessoal da academia, vai ter muita gente boa no dia ali. E nós estamos realmente com poucas vagas. A gente teve o primeiro lote que já foi esgotado. Nós abrimos o segundo lote. Então, a gente tem poucas vagas para o segundo lote. Não sei se nós teremos o terceiro, mas vai até o dia 4 de novembro. Legal. E para associados, nós temos um preço especial. Isso aí. Vamos lá. Legal. Teremos um coffee break, teremos network, teremos autógrafos de livro lá no dia. Vai ser espetacular, né? Beleza. Estaremos todos lá. Doutora Suzy também, doutor Paulo Marcos, todo mundo está aqui na tela, vai estar lá. Doutora Suzy, doutor Paulo. E todos que se inscreveram para o seminário vão ganhar a obra coletiva da Adnotare, né? Então... E no primeiro lote. Todos no primeiro lote, sim. Segundo lote. Andréa, adiciona uma questão que me veio à mente agora, lá para o RTD, para o painel do RTD, que é uma pergunta maravilhosa que eu gostaria que eles comentassem, que é sobre o registro das atas de condomínio. Olhando para a doutora Suzy aqui, me veio à mente aqui o direito condominial, né? Que é o registro e eficácia das atas de assembleia dos condomínios no registro de títulos e documentos, né? Esse é um tema muito interessante para se discutir, porque há muita discussão lá, não há previsão legal de registro da ata de assembleia do condomínio no registro de títulos e documentos, né? Não há previsão normativa, mas quando você vai aqui em São Paulo para fazer um registro de ata, o cartório exige alguns requisitos não previstos em lei. Então, eu acho que é um tema que interessa aí o pessoal do direito condominial. Maravilha, nós vamos ter como palestrante, inclusive, o Dr. Robson Alvarenga no painel de RTD.
Então, vamos levar mais esse questionamento para ele também, que ele é do 4º Registro de Documentos de São Paulo, né? E Beleza. aí, Mauro? Então, tá bom. Eu agradeço aí a presença de todos, a boa vontade aí, a paciência de terem permanecido até agora, tá? Tive um grande prazer de tê-los todos aqui, mas gostaria de salientar 2 pessoas de quem eu tenho muita saudade, porque há muito tempo eu não vejo, depois da pandemia, as coisas ficaram meio dispersas, que é o doutor Pedro Souza, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, e a Keila Pimentel, tá? Um grande abraço para as 2 e um grande abraço para todos os demais aí presentes também, tá bom? E é isso, eu espero que tenha sido útil. Eu peguei aí um tema específico, falei, hoje eu vou levar um tema específico para a gente ver se tira dele algum leitinho, né? E espero que tenha agradado, que tenha sido útil para todos. Mauro, só agradecer aí pelos ensinamentos mais uma vez para a gente. Quando a gente fala de alienação fiduciária, tem muita coisa para se falar. A gente agradece mais uma vez sua disposição de trazer tema tão relevante para a gente. Agradecer a presença de todos e reitera aí o convite para que participem do nosso seminário, participem dos nossos eventos. Amanhã nós temos uma reunião do Núcleo de Registro de Imóveis, falando sobre os princípios registrais. Terça-feira, papo acadêmico. Quinta-feira, palestra com a nossa querida doutora Lisa aqui. Andréa, só um detalhe, eu acho Sim. importante a gente relembrar, a figura do Mauro ela é muito importante para o mercado imobiliário em geral, e assim que a gente terminar o seminário, a gente já vai iniciar os preparativos para o curso de alienação fiduciária coordenado pelo Dr. Mauro Antônio Rocha, que será realizado em 2023, logo ali, fevereiro, março, a gente já inicia com o pé direito o ano de 2023. E muito obrigado mais uma vez, Maurão, pela gentileza e a generosidade de compartilhar teu conhecimento conosco. Um forte abraço a todos. Devolvo a palavra à doutora Andréa ou para a doutora Lívia. Não, professor, só agradecer e dar boa noite para todos. E agradecer toda a disponibilidade do Mauro com a gente aqui. Obrigada, até a próxima. Boa noite. Obrigada, doutor Mauro. Excelentes dicas. Tá bom, um abraço a todos. Até logo. Parabéns.